Abra sua Bíblia aí, Mateus capítulo 17. Para muita gente essa canção deixa de ser um pouco atraente quando fala em coração disposto a obedecer. Obedecer não é algo muito vendável, não é algo muito animador para a grande maioria das pessoas. Normalmente você vai encontrar as pessoas fugindo de qualquer tipo de obediência, Muitas pessoas vão falar com orgulho que eu não obedeço ninguém, eu não gosto de obedecer ninguém, eu gosto de fazer do meu jeito, eu gosto de fazer o que eu tenho vontade, eu gosto de ir para onde eu quero, eu gosto de ser do jeito que eu quero, eu não preciso, eu não gosto de obedecer ninguém. Isso é muito comum, a gente ouve muito expressões assim. Mas quando se trata de uma vida com Deus, não tem como fugir da obediência. Um coração que não esteja disposto a obedecer jamais será um coração conforme à vontade do nosso Deus. O tema da mensagem nessa noite é construindo um relacionamento de intimidade com Deus. E é isso, é um coração igual ao de Deus. O que é intimidade? É quando duas pessoas, por mais diferentes que sejam, se parecem. É quando duas pessoas, por mais diferentes que sejam, se unem, se tornam uma como a outra. Um coração igual a um coração de Deus, um coração que tem o desejo de se parecer com Deus, é um coração de alguém que quer e que trabalha diariamente para ter intimidade com Deus. E o termo é bem esse, trabalha. Trabalha. Alguém que trabalha por intimidade. Aqueles que são casados aqui sabem que intimidade não é algo que vem naturalmente. Não é? Intimidade, com o seu cônjuge, com a sua esposa, com o seu marido, exige esforço, exige dedicação, exige renúncia, exige persistência. Senão não acontece. Quantos casais se separam sem, na verdade, antes mesmo de terem se unido, porque nem deu tempo de construir intimidade. Então, quando nós falamos de construir um relacionamento de intimidade com Deus, estamos usando bem a expressão construir. E construir é isso, é colocar um tijolo em cima do outro. E quem trabalha com construção sabe que isso não é fácil. Quem trabalha com construção tem as mãos calejadas, está acostumado com um trabalho pesado. Sabe que construir não é algo que acontece facilmente. E que se é construir também não acontece instantaneamente. Só nos contos de fada alguém balança uma varinha mágica e pum! Aparece um castelo. Na vida real a gente tem que construir. E a intimidade com Deus acontece da mesma forma. Construção. Mateus 17, versículo 2. Vamos ler? E foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas roupas tornaram-se brancas como a luz. Amém? Eu quero que você grave essa expressão. A primeira frase. E foi transfigurado diante deles. E transfigurou-se diante deles. Oremos. Santo Deus e Pai, que essa tua palavra, ministrada a nós pelo Teu Espírito Santo nessa noite,
possa desvendar diante dos nossos olhos o seu mistério, possa desvendar diante dos nossos olhos a tua vontade, e que nós sejamos incendiados, Deus, pela tua palavra, e que nós saiamos aqui comprometidos, Deus, de buscar isso para as nossas vidas. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. O texto aqui é o texto da transfiguração. Mateus e Marcos vão usar esse termo, transfigurou-se. Lucas vai traduzir esse termo para dizer que a face de Jesus mudou de aspecto. Jesus mudou. Jesus se transfigurou. O que é Jesus ter se transfigurado? Jesus chega com os discípulos ao pé do monte e escolhe 3 deles, Pedro, Tiago e João. E escolhe esses 3 discípulos para ter um momento íntimo com eles. E Jesus sobe o monte com eles e começa a orar. Lucas vai dizer que isso acontece enquanto Jesus orava. E enquanto Jesus orava, Jesus se transfigurou diante deles. Mas o que é transfigurou? Jesus se transfigurou. O texto vai explicar que o rosto de Jesus resplandeceu como o sol e as suas roupas tornaram-se brancas como a luz. O que aconteceu ali é que naquele momento os discípulos viram Jesus como ele realmente é. Eles viram Jesus de verdade, porque até aquele momento a verdadeira identidade de Jesus estava escondida sob a face queimada de sol de um homem galileu. Sob as roupas típicas da Galileia, onde Jesus vivia. Mas aquele não era o Jesus de verdade. As pessoas olhavam e pensavam que aquele era um mero provinciano, é um homem da Galileia. Mas aquele era Deus. Era o Deus encarnado, mas as pessoas não podiam ver. Porque da mesma forma as pessoas não conseguem ver a gente de verdade como a gente é, não é mesmo? Quantas pessoas aqui hoje já te viram como você é de verdade? Sem máscara, sem filtro, sem maquiagem. Quantas pessoas aqui já viram você de forma autêntica, verdadeira, nos seus melhores e piores momentos? Os discípulos de Jesus nunca tinham visto a verdadeira face de Jesus. Estavam acostumados com aquele homem, bronzeado, pele queimada, daquele sol do Oriente Médio, 50 graus à sombra. Estou falando de construção aqui, estou lembrando do João, cadê as meninas? A Ana está ali, O João todo bronzeado lá, Eu tenho inveja do bronzeado do João, tomara que ele não esteja me vendo agora falando isso, Mas está lá, porque você trabalha lá na construção, Aquele sol queimando lá na sua cabeça e tal, A pele queimada andando naquele... Imagina o Oriente Médio, deve ser uma maravilha, Se você reclama aqui do seu sol do meio-dia, imagina lá no Oriente Médio. Então estavam acostumados com aquele Jesus, com aquela face, com aquele rosto, com aquelas roupas. Eles tinham alguns vislumbres de quem aquele homem era de verdade, quando ele curava, quando ele ressuscitava. Mas ainda pensavam, é apenas um homem usado por Deus, é apenas um homem a quem Deus deu o dom de cura, é apenas um galileu abençoado por Deus. Mas naquele momento, o texto diz que Jesus se transfigurou diante deles. Eles viram Jesus de verdade.
Isso é intimidade. Intimidade é quando alguém nos vê de verdade. Eu estava conversando com isso com os nossos jovens e adolescentes na sexta-feira, e a gente falando sobre formas de buscar uma intimidade com Deus, e alguém falou assim, chorar, né? Outra pessoa falou, usou a expressão, mas tipo, brigar, desabafar. Porque isso é intimidade. A gente não desabafa para qualquer um. Se você desabafa para qualquer um, alto lá. Não é? Não estou falando de ser barraqueiro. Estamos falando daquelas pessoas que a gente escolhe para revelar o nosso verdadeiro eu. Para revelar o que de fato está no nosso coração. Aquelas pessoas diante das quais nós podemos nos transfigurar. Nós nos colocamos de verdade. Eu me lembro de uma vez, há vários anos, em que eu e a digníssima esposa, mandei uma mensagem para ela pouco antes de começar o culto, eu desacostumei de vir na igreja sem você e as crianças. Ela falou, glória a Deus, né? Estava falando com os meninos, né, sobre intimidade. Intimidade é isso, né? Você está junto todo dia e quer estar junto todo dia, né? Não gasta, né? A vontade não passa, né? Ao ponto de você, cara, é estranho você estar no culto na igreja e, né? Mas é isso. Mas eu me lembro de uma vez em que a gente estava vivendo um momento bem difícil, bem complicado. E quando a gente entrou no carro para ir para casa depois do culto, eu fiquei um pouco incomodado, um pouco chateado, porque enquanto estávamos lá na igreja, né, a Sinara estava super bem, alegre, sorridente, deslumbrante, como vocês conhecem, né, e tal, né, e tudo. Mas aí quando entrou no carro e fechou a porta, Sinara se transfigurou diante do eu. O brilho acabou, só que foi o contrário de Jesus, né? Jesus brilhou, né? Fechou a porta do carro, estamos indo para casa e a mulher murchou. O brilho foi embora, o sorriso foi embora e tal. E aquilo meio que me incomodou, sabe? Eu assim, mas caramba, né? A gente estava lá na igreja, você estava lá super bem e tal e tudo. E aí você sabe, né? A gente vai aprendendo a não falar certas coisas. Quando você fala, você ouve, né? E aprende, e evolui, né? E aí ela falou algo tipo assim, você queria que eu ficasse sendo algo que eu não sou também com você? De certa forma, ela estava me fazendo um imenso elogio. E o elogio era, com você eu posso ser quem eu sou de verdade. Ou com você eu posso mostrar o que eu estou sentindo de verdade. Eu posso mostrar a real expressão do meu rosto. Com você eu posso tirar a maquiagem, eu posso tirar o sorriso postiço e mostrar para você a verdade do que eu estou pensando, sentindo e passando. Por mais que não seja tão agradável, isso é intimidade. Isso é intimidade. Quando Jesus se transfigura diante dos discípulos, Jesus está mostrando para eles quem Ele é de verdade. Mas intimidade não é apenas quando Jesus aqui revela a sua glória. Esses mesmos 3 homens, Pedro, Tiago e João, foram os escolhidos por Jesus para um outro momento de intimidade bem mais difícil, que foi lá no Getsêmani. Jesus chega no jardim, poucas horas antes de ser preso e ser conduzido para a crucificação. Ele mais uma vez deixa ali os discípulos, pega Pedro, Tiago e João e vai até mais à frente com eles. Lá na transfiguração foi a glória, foi o resplendor, foi a beleza. Agora
eles veem Jesus sofrendo, chorando, suando sangue, uma angústia mortal. Mas isso também é intimidade. E é um momento que revela muito mais da intimidade. Porque nos piores momentos da sua vida, com quantas pessoas você consegue contar para mostrar para elas quem você é de verdade, está sentindo de verdade? Com quantas pessoas você consegue abrir o coração e deixar que elas vejam toda a angústia que há na sua alma? Eu não sei se você tem muitos amigos com os quais possa ter tal intimidade. Mas o que eu sei, eu quero te provar nessa noite, é que Jesus quer ser esse amigo. Jesus quer ser essa pessoa com quem você tem tal intimidade. Eu quero que você me acompanhe na leitura de 4 textos. O primeiro deles é João capítulo 14, versículo 3. O segundo, João capítulo 17, verso 24. O terceiro, João capítulo 12, versículo 26. E o último, Mateus capítulo 28, verso 20. Vamos começar com João capítulo 14, versículo 3. Na verdade, esse texto é tão bom que eu vou começar do versículo 1. João 14, verso 1. Porque Jesus começa dizendo: não se turbe o vosso coração. Não perturbe o vosso coração. E eu não sei se você já pensou em por que Jesus fala isso. Sabe por que os discípulos estavam com o coração perturbado? Porque Jesus estava anunciando a sua partida. Quando a gente tem intimidade com alguém, quando essa pessoa se afasta, isso nos perturba. Isso nos tira do centro. Os discípulos estavam perturbados e Jesus já está providenciando que eles não fiquem perturbados por causa da intimidade que havia. Pessoas com as quais não temos intimidade, se elas se afastam, pouca diferença faz. E Jesus já começa: não perturbe, não deixe que esse breve afastamento perturbe, traga aflição ao seu coração, porque isso não vai durar para sempre. E então, no versículo 3, Jesus diz: se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim, para que onde eu estiver, estejais vós também. Pegou essa frase? Para que onde eu estiver, você também esteja. Jesus quer ter intimidade com você. Jesus quer que você esteja com Ele sempre. Jesus quer ser para você o que a Anessa é para Sofia, o que Sofia é para a Anessa. Exagerei? Não, né? Mas é isso. Jesus quer estar sempre com você. Está aqui, ó. Para que onde eu estiver, você também esteja. Quando? Todo o tempo. Se eu vou estar no lugar, eu quero que você esteja lá. Você já teve esse tipo de intimidade? Esse tipo de amigo que se está sempre junto? Na minha infância eu tinha o meu primo. O apelido dele é Nequinha. Nequinha. A gente era um em carne, a gente brincava, andava pela cidade inteira. Mas onde você achava um, achava o outro. É isso que Jesus está falando. Eu quero ter com você um relacionamento tal, para que onde eu estiver, você também esteja. Que nada nos separe. Isso é Jesus falando, Ele quer isso com você. Ele quer isso com você. Segundo texto, João 17, verso 24. Olha só o que diz aqui em João 17, 24. Jesus está fazendo a sua oração pelos discípulos. E aqui Ele está falando com o Pai. O Filho
está falando com o seu Pai Celestial. E no verso 24 ele diz: Pai, o meu desejo... Gente, olha isso. Isso aqui não é qualquer coisa não. É Jesus abrindo o seu coração numa oração com o seu Pai Celestial, com o seu Abba Pai, com o seu Paizinho. E Jesus, abrindo o seu coração, está dizendo: o meu desejo, Paizinho, é que aqueles que me deste estejam comigo onde eu estiver, para que vejam a minha glória. Jesus está falando sobre você, meu irmão. Jesus está falando sobre você. Jesus está falando: Pai, o meu desejo é que onde eu estiver, as minhas ovelhas estejam comigo. Pai, o meu desejo é que onde eu estiver, o Vasco, a Lindau, o Vaqué e a Diva, cada um esteja comigo em todo momento. Isso é intimidade, é Jesus orando, dizendo que o tipo de relacionamento que Ele quer ter com você. O nosso terceiro texto é João capítulo 12, versículo 26. João 12, 26. Jesus está aqui falando da natureza da sua missão. E Ele está falando que Ele vai morrer, que Ele vai ser preso e morto na cruz do Calvário. E Ele está dizendo também que os seus discípulos devem estar dispostos a perder a sua vida. Mas então Ele diz no verso 26, se alguém quiser vir, se alguém quiser me servir, siga-me, e onde eu estiver, lá também estará o meu servo. O que é seguir a Jesus? É onde Jesus está, você também está. Quer me encontrar? É só seguir as pegadas de Jesus. Se Jesus vai estar em tal lugar, eu também vou estar lá. Isso é seguir a Jesus. Seguir a Jesus não é crer num conjunto de ideias. Seguir a Jesus não é ter uma filosofia cristã. Seguir a Jesus não é ter valores ou princípios éticos. Seguir a Jesus é estar onde Ele está. É fazer o que Ele faz. É caminhar no caminho que Ele caminha. É seguir as pegadas dEle. Onde Ele está, eu estou. Isso é intimidade. Todo dia, todo tempo, toda hora. O nosso quarto texto, Mateus 28, verso 20. E esse imagino que você deve saber de memória. E eu vou ficar apenas com a última frase do livro de Mateus, desse versículo, que é Jesus dizendo: e eu estou convosco todos os dias, até o final dos tempos. E eu quero estar com você todos os dias. Todo dia. Eu ia falar que quando a gente namorava era assim, mas comigo não serve porque eu continuo assim até hoje, né? Mas a gente quer estar lá todo dia. Se o velho Nicolau fosse vivo e fosse mais, larga da minha filha, rapaz. Mas é isso. Não ri, Sofia. Mas é isso. É intimidade. Jesus está falando, e eu estarei com você todo dia. Então, pastor, como que a gente constrói intimidade? A gente constrói intimidade todo dia. A gente constrói intimidade trabalhando diariamente. Se você não lê esse livro todo dia,
se você não orar todo dia, se você não se dedicar todo dia a Jesus, se você todo dia não se interessar pelo que Ele fala. Eu estava falando com os adolescentes, não é apenas, eu ler a Bíblia e orar, isso é fundamental. Mas eu ler outros livros sobre Jesus, eu conversar com pessoas sobre Jesus, eu conversar com pessoas que conhecem mais de Jesus. Estava falando, se eu encontrar com alguém que conhece o Neymar, eu vou fazer um monte de pergunta. Cara, como é que é o Neymar? Me conta aí. Como é que é o cara ali em casa, de boa? Não é? E por que a gente não faz isso com pessoas que conhecem a Jesus mais do que a gente? Me fala aí de Jesus. O que você conhece de Jesus que eu não conheço ainda? Me conte suas experiências com Jesus. Hoje ouvimos algumas aqui do missionário Gauchinho. E é tão bom quando a gente ouve pessoas nos falando de Jesus. Por isso que é tão bom ler biografias missionárias, porque nos ensina de Jesus, nos ensina de como esses caras conheceram Jesus, e através deles a gente conhece mais Jesus. Isso é muito bom, porque intimidade não apenas é muito bom, mas há um custo alto de não ter intimidade. Após Jesus descer do monte da transfiguração, o texto diz que ele encontrou os 9 discípulos envolvidos numa confusão, e a confusão era porque eles não conseguiam curar o menino que estava possuído por um demônio. E Jesus então censura a incredulidade deles, dizendo: até quando estarei com vocês? E depois Jesus explica que aquele demônio não saía senão com oração e jejum. Oração e jejum é intimidade. Jesus está falando, esse tipo de demônio não sai se você antes não gastar tempo comigo. Oração e jejum é intimidade com Jesus. O Leonard Ravenhill, comentando o momento quando Elias ora e faz descer fogo do céu sobre o sacrifício ali, na luta contra os profetas de Baal, ele comenta do incrível que é a oração de Elias ter sido tão curtinha. Depois você vai lá no texto e verifica. Mas enquanto os profetas de Baal passaram horas e horas e horas clamando para que Baal fizesse descer fogo do céu, Elias, para algo tão incrível e tão grandioso, faz uma oração que é apenas uma frase. E Leonard Ravenhill comenta que, normalmente, quem faz orações curtas em público é porque faz orações longas na intimidade. Elias não precisava chegar ali e fazer uma imensa oração, porque ele já conhecia Deus. Ele já passava horas e horas e horas com aquele Deus no secreto do quarto, como Jesus fala. Ele conhecia muito bem Deus. E quando a gente tem intimidade é assim, não é? A gente não precisa explicar tudo, a gente fala uma coisa, a pessoa entende. A gente dá um olhar e a pessoa entende, não é assim? Quando a gente tem intimidade, a gente olha, a gente faz uma expressão com o rosto e a pessoa capta, a pessoa compreende tudo. E era assim com Elias e Deus. Quem sentiu na pele o custo de não ter intimidade foi os filhos de Seva. Essa história é muito boa, não sei se você conhece. Está lá em Atos. Paulo estava lá em Éfeso, fazendo curas, expulsando o demônio, pregando o evangelho. E então alguns judeus resolveram imitar Paulo e foram expulsar o endemoniado. E chegaram para o homem possesso de demônio e falaram: eu te expulso em nome de Jesus a quem Paulo prega. E o encapetado, o homem lá endemoniado, responde:
Eu conheço Jesus e sei quem é Paulo. Mas vocês quem são? E o demônio cai de pau em cima deles. Meu irmão, tem muita gente apanhando de endemoniado ainda hoje. E se a gente não quiser levar uma surra de endemoniados por aí, a gente precisa gastar tempo com o nosso Senhor Jesus Cristo. A gente precisa construir uma intimidade com Ele. Construir tijolo a tijolo. Sempre quando eu vou falar disso para alguém e a pessoa pergunta, por onde eu começo? Eu falo, começa pelos evangelhos. Começa por Mateus, por Marcos, por Lucas, por João. Começa ouvindo esse Jesus falando com você. Não lê Jesus falando com os fariseus, não. Lê Jesus falando com você. Imagina Jesus olhando no seu olho, falando tudo aquilo. E lê 1, 2, 3, 4, 5, 10 vezes. Todo dia, todo dia, todo dia. Lê testemunhos de outras pessoas. Gaste tempo em oração. Não apenas com palavras. Às vezes o melhor da oração começa quando as nossas palavras acabam. Isso é sério. Uma vez eu ouvi alguém falando isso e eu falei assim, conversa. Mas experimenta. Porque as palavras acabam rápido, sabe? Você vai orar e começa a falar. Uns 5 minutos depois ou antes, as palavras já acabou. Não tem mais por quem pedir, não tem mais o que tal. E aí você cala a boca e continua diante de Jesus. E Jesus começa a sussurrar as coisas no seu ouvido. E você começa a se lembrar do que Ele falou. E você começa a se lembrar de pecados que cometeu e não lembrava mais. E você começa a se lembrar de coisas que Ele falou na palavra de Deus. E você começa a sentir Ele falando isso diretamente com você. Eu quero terminar essa mensagem. Eu poderia terminar essa mensagem dizendo: quem gostaria de ter intimidade com Jesus? Mas isso não adianta nada, né? Gostar, querer ter intimidade com Jesus não vale nada. A pergunta certa é: quem está disposto a construir dia a dia uma intimidade com Jesus? Tijolo a tijolo. Quem está disposto a diariamente, todo dia, construir intimidade?